Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é quarta-feira, dia 9 de outubro de 2024, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Então, a nossa lição do dia é a lição de número 282. Hoje eu não terei medo do amor. Hoje eu não terei medo do amor. E começamos o nosso vídeo com a leitura do texto que é o Espírito Santo, né? Que é o texto que iniciamos a leitura no dia de ontem, né? Com a lição de número 281. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o mediador entre as ilusões e a verdade. Como ele tem que fazer uma ponte sobre a brecha que existe entre a realidade e os sonhos, a percepção conduz ao conhecimento através da graça que Deus deu a ele, para que fosse a sua dádiva a todos aqueles que se voltam para ele em busca da verdade. Todos os sonhos são carregados para a verdade através da ponte que ele provê, para serem dissipados diante da luz do conhecimento. Ali, cenas e sons são para sempre deixados de lado. E onde eram percebidos antes, o perdão tornou possível o fim tranquilo da percepção. A meta que o ensinamento do Espírito Santo estabelece é apenas esse fim dos sonhos, pois cenas e sons têm que ser trazidos de testemunhos do medo em testemunhos do amor. E quando isso for inteiramente realizado, o aprendizado terá conseguido a sua única meta na verdade, pois o aprendizado, do modo como o Espírito Santo o orienta, para o resultado que ele percebe, vem a ser o meio para ir além do próprio aprendizado, a fim de ser substituído pela vida eterna. Se ao menos conhecesses o quanto o teu Pai anseia para que reconheças a tua inocência, não deixarias a sua voz apelar em vão, nem virarias as costas para as suas substituições das imagens amedrontadoras e dos sonhos que fizeste. O Espírito Santo compreende os meios que fizeste, pelos quais queres alcançar o que é para sempre inalcançável. E, se os ofereceres a ele, ele empregará os meios que fizeste para te exilares, para restituir a tua mente ao lugar em que ela está verdadeiramente em casa. Do conhecimento, onde ele foi colocado por Deus, o Espírito Santo chama por ti para que deixes o perdão repousar sobre os teus sonhos e para que sejas restituído à sanidade e à paz da tua mente. Sem o perdão, os teus sonhos continuarão a aterrorizar-te e a memória de todo o amor do teu Pai não voltará, significando que o fim dos sonhos já veio. Aceita a dádiva do teu Pai. É um chamado do amor para o amor, para que ele seja apenas ele mesmo. O Espírito Santo é a sua dádiva, através da qual a quietude do céu é restituída ao amado Filho de Deus. Recusarias aceitar a função de completar a Deus, quando toda a sua vontade é que sejas completo, né? E aqui eu acho que tem um erro de português, tá, gente? Porque o verbo recusar é um verbo... Eu não sei se nesse caso ele é pronominal. Eu acho que é te recusarias a aceitar a função de completar a Deus quando toda a sua vontade é que sejas completo? Eu vou verificar e amanhã eu conto pra vocês, tá? Observo um vício de linguagem muito ruim que está se tornando comum entre os brasileiros e que eu sempre chamo a atenção dos meus alunos, né?
você dizer o verbo pronominal sem o pronome reflexivo, né? Então, eu me apaixonei, eu me desapeguei, eu me aposentei, eu me senti mal, eu me senti bem, né? Agora as pessoas estão falando sem usar o pronome, isso está errado, isso é um vício de linguagem. Não cometam esse erro, tá? Eu me separei do meu marido. Eu me separei. Eu me apaixonei por aquele homem maravilhoso, tá? Eu vou me desapegar das coisas velhas que estão entulhando a minha casa. E um dia eu prometo a vocês que farei isso. Vamos à nossa lição. Hoje eu não terei medo do amor. Como assim, Jaque? Eu não tenho medo do amor? Sim, você tem, seu tolinho, sua tolinha. Ok? Hoje eu não terei medo do amor. Se eu conseguisse compreender apenas isso hoje, a salvação seria alcançada para todo o mundo. Essa é a decisão de não ser insano e de me aceitar tal como o próprio Deus, meu Pai e minha fonte, me criou. Essa é a determinação de não adormecer em sonhos de morte, enquanto a verdade permanece eternamente viva na alegria do amor. E essa é a escolha de reconhecer o ser que Deus criou como o filho que ele ama e que continua sendo a minha única identidade. Pai, o teu nome é amor e o meu também. Essa é a verdade. E pode a verdade ser mudada simplesmente dando-lhe outro nome? O nome do medo é simplesmente um equívoco, que eu não tenha medo da verdade hoje, tá? Então, essa lição hoje ela vai falar sobre o nosso medo de Deus, né? E, na verdade, é o nosso medo da nossa própria natureza, da nossa verdadeira natureza. Por quê? Por quê? Porque você é amor, eu sou amor, seu vizinho é amor. Não, Jaque, você está enganada. Não estou, e você já vai entender o motivo de isso ser verdade, como também as outras 360 ideias que povoam este livro maravilhoso, o livro de exercícios de um curso em milagres. Ok? Muito bem. Hoje eu não terei medo do amor. Hoje eu não terei medo de Deus. Hoje eu não terei medo da minha própria natureza, tá? É disso que o nosso mestre está falando, nosso mestre Jesus Cristo. E essa lição, ela tem um vínculo aqui muito claro com a lição de número 280. Que limites posso estabelecer para o Filho de Deus? Lembrando que eu pedi a vocês que lessem o livro Volta ao Lar do Cryon, cujo PDF está no nosso canal no Telegram. Tá, gente? Eu gostaria de dizer para vocês que os livros que eu coloco nos PDFs no canal no Telegram são os livros cujas edições estão esgotadas e que não há previsão de que sejam reeditados, tá? Eu não tô aqui de forma nenhuma advogando a pirataria de livros, de jeito nenhum, até porque vocês podem ver atrás de mim 1% dos livros que eu tenho na minha casa. Eu estou completamente cercada de livros aqui, completamente. E a cada vez que eu entro na estante virtual, eu compro tipo 10 livros, o que está se tornando um problema na minha vida, porque eu costumo dizer que os meus livros estão se reproduzindo, né? Mas esse livro do Cryon, ele tem, o e-book dele está disponível, mas apenas em inglês. Eu tenho ele, eu tenho o e-book e eu li o original em inglês. Por quê? Primeiro, porque estava esgotada a edição, né? E segundo, porque sempre, na verdade, primeiro essa razão, né? Sempre que eu posso ler um livro na sua língua original, se eu domino essa língua,
eu sempre vou buscar ler o livro na língua original. Aprendi isso com os meus mestres quando estava me pós-graduando. Sempre devemos ir à fonte. Então, se você dominar a língua inglesa, o nome do livro é Journey Home e é do Lee Carroll, obviamente ditado por Cryon, né? Tá bom, meus amores? Então, é isso aí que a gente tem para o dia de hoje. Lição 282, hoje eu não terei medo do amor. E esse livro, ele é fenomenal para você entender também essa lição. Hoje eu não terei medo do amor. Então, leia o livro. Eu tenho já vários alunos que falaram que já leram. E na semana retrasada, a Lil, que tá aqui sempre com a gente, nossa, ela contou como ela ficou maravilhada com o livro. Né? Esse livro eu só consegui ler ele no ano passado. Li logo depois que eu cheguei da Costa Rica, do workshop do Stargate. Peguei o livro e foi assim, foi o encerramento do meu workshop, foi a leitura do Volta ao Lar, do Lee Carroll. Absolutamente estupendo, né? Um livro de muita conexão. E aí você vai entender exatamente essa lição. Hoje eu não terei medo do amor. O objetivo da lição é nos trazer a consciência de que o amor é a nossa verdadeira natureza e de que o ego não quer que nós descubramos isso. Então, o que o ego faz? O ego tem muito medo de que nós alcancemos essa consciência, ok? O ego tem muito medo. O ego tem muito medo de que a gente descubra quem somos nós verdadeiramente. Porque ele entende que isso será a aniquilação dele, ego, tá? Então é justamente isso que Jesus nos pede hoje. Que não tenhamos medo de olhar e descobrir quem verdadeiramente somos, tá? Eu passo para o comentário do nosso livro-texto, aqui o volume 2, o acompanhante do livro de exercícios, o livro de Robert Perry e Alan Watson, tá bom? E antes que vocês me perguntem, aí eu sei que alguém vai me perguntar qual é a cor do meu esmalte, né? Esse esmalte ficou bem bonito, né, gente? Eu adorei. O nome dele é Dizeres, da Impala, tá? Ele é um vinho metálico. Eu adoro esmaltes metálicos e cintilantes. Puxei a minha avó nisso, né? E ele é uma imitação muito boa. Ele e um outro da Impala, que para quem gostar de esmalte, o Amor da Impala, são imitações de esmaltes da Chanel, tá? Que, na minha opinião, são excelentes imitações. Excelentes, muito bons, tá? Então, antes que vocês me perguntem, já digo qual é o nome do esmalte, é Dizeres, da Impala, tá bom? E Aslan está aqui dormindo atrás de mim, em berço esplêndido. Vamos lá, gente. Comentário. Aqui está outra de dúzias de declarações que o curso faz, que, se aceitas sem reservas, pode constituir a salvação completa. E aí ele cita o primeiro versículo da lição. Vamos a ele. Se eu conseguisse compreender apenas isso, a salvação seria alcançada para todo o mundo, né? Algumas das outras declarações que caem nesta categoria são: eu sou como Deus me criou, e as ideias não deixam a sua fonte, tá? Lembrando que eu sou como Deus me criou, a lição 94, e depois se repete, e aí eu não me lembro qual é a outra. Outra, não há mundo, o mundo não existe. Outra, nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Texto da introdução. E, por fim, um texto do Manual dos Professores que tomarei a liberdade de ler em língua portuguesa, do capítulo 20,
o que é a paz de Deus. Perdoa o mundo e compreenderás que tudo que Deus criou não pode ter fim, e nada que ele não tenha criado é real. Nesta única frase, o nosso curso é explicado. Nesta única frase se dá a direção única da nossa prática. E nessa única frase está todo o currículo do Espírito Santo, especificado exatamente como é. Uau! E aí, como ficamos com isso? Quão frequentemente nós nos damos conta de que estamos com medo do amor? Nós estamos com medo do amor muito mais frequentemente do que nos damos conta. O Dr. Kenneth Wapnick, vocês vejam, o Allen e o Robert Perry foram alunos do Dr. Kenneth Wapnick, né? O Dr. Kenneth Wapnick é o suprassumo, na minha opinião. Suprassumo. Dr. Kenneth Wapnick, ele deve ter finalizado a encarnação dele iluminado. É a minha aposta, tá? Ele costumava usar, né? Não, ele usava uma variação desse pensamento como uma resposta mental sugerida sempre que nós notarmos que os nossos egos estão tomando conta da cena. Que seria, eu devo estar com medo do amor novamente. Então, meu querido, minha querida, anote na sua agendinha no dia 9 de outubro de 2024. Eu sei que as minhas alunas aí diletas anotarão na agendinha uma chave para você abrir muitas portas. Quando o seu ego vier atacar e você se pergunta, né? Você se comenta, digamos assim, né? Você fala pra você mesmo, né? Eu devo estar com medo do amor novamente. Quem nunca, né? Vamos lá. Há um senso comum no qual nós poderíamos dizer que o ego é o medo do amor. Concordo plenamente. O ego é a encarnação do medo do amor. Perfeito. É um posicionamento, né? Se eu posso... É isso mesmo, tá? Tá uma boa tradução aqui para posicionamento. É um posicionamento mental que rejeita o amor como sendo a nossa fonte, que rejeita o amor como sendo o nosso verdadeiro ser, e que então se recusa a reconhecer o amor em todos e em tudo à nossa volta. Quando nós olhamos para o ego desta forma, começa a ser mais compreensível que o fato de que se nós simplesmente tomássemos consciência dessa única coisa, não estaríamos com medo do amor. E a salvação do mundo, então, poderia ser alcançada. O medo do amor é insano à face disso. Todas as coisas das quais nós poderíamos ter razoavelmente ter medo, o amor não é uma delas. Um antigo e muito famoso evangelista cristão, que era muito famoso nos anos 1800, chamado Charles Grandson Finney, uma vez ele escreveu que o amor é a vontade eterna por todo o bem. Então, ter medo disso, dessa eterna vontade que deseja apenas o nosso bem, é verdadeiramente insano. O que me lembra aquela lição do livro de exercícios que diz: a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. E para você também, né? Muito bem. Então, aceitar a ideia de hoje é a decisão de não estar insano, né? O medo do amor é o medo do nosso próprio ser real, que é amor. Portanto,
Tomar consciência da ideia de hoje é aceitar a mim mesmo como Deus em si mesmo, como Deus nele mesmo, o meu Pai e a minha fonte me criou, né? Como Deus em si mesmo, meu Pai e minha fonte me criou. Nós estamos de fato com medo de reconhecer a nós mesmos como o amor. Parece ser uma coisa muito perigosa de fazer, de ser feita para os nossos egos. O medo do amor é adormecer e sonhar com a morte. Porque ao rejeitarmos o amor, nós estamos rejeitando o que nos guarda, o que nos protege e o que nos traz alegria. Ao temermos o amor, nós estamos imaginando que nós mesmos somos algo diferente do que seres amorosos, ou em outras palavras, nós estamos acreditando que somos maus e pecadores e pecaminosos, né? E todos nós, em alguma medida, acreditamos nisso, né? Que somos maus, que somos pecadores, que somos pecaminosos. E acreditamos nisso, talvez de forma inconsciente. E aí que está o problema. Porque o que está no nosso consciente, né, gente, a gente pode dar conta, né? O problema é o que governa as nossas mentes e que está no nosso inconsciente. É aí que o babado fica forte, né? Então, se você acha que você não acredita, que você é um rematado pecador, pode ter certeza de que você, no seu inconsciente, você acredita nisso. Porque se você não acreditasse, nem encarnado estaria. Você ia estar tendo uma experiência lá nos reinos superiores, tocando harpa com os anjos e coisas do tipo, tá bom? Imagino eu. Nessa imagem de nós mesmos, nós imaginamos que merecemos morrer. Ao esquecermos do que nós somos e acreditarmos que nós somos algo diferente, para esquecer o que nós verdadeiramente somos e acreditarmos que somos algo diferente, então a mente deve cair num sono profundo. Portanto, tomar consciência, da ideia de hoje é a determinação de não adormecer nos sonhos de morte. Não ter medo do amor é uma escolha para reconhecer o meu ser real, porque o meu ser real é amor. Não importam de quais nomes nós podemos ter chamado a nós mesmos na nossa loucura. Porque os nomes, e aqui ele está falando de chamar de nomes é mais ou menos xingar, né? É xingar, tem esse sentido aqui, né? Então não importa do que a gente tenha se xingado na nossa loucura, porque os xingamentos não podem modificar o que nós somos na verdade. Escolher não temer o amor é você se lembrar disso. O que fizemos a nós mesmos ao dizermos que não somos amorosos, né? Não somos aí o fruto desse amor, não é um pecado, né? E aí ele cita o final da oração, né? Que eu não tenha medo da verdade hoje. Peraí, que ficou faltando um. Peraí, só um minuto. O nome do medo é simplesmente um equívoco. Que eu não tenha medo da verdade hoje, tá bom? E aí ele vai finalmente comentar aqui a seção, o que é o Espírito Santo. Parágrafos 3 a 5 do parágrafo 1. Versículos 3 a 5 do parágrafo 1. Todos os sonhos são carregados para a verdade através da ponte que ele provê, para serem dissipados diante da luz do conhecimento. Ali, cenas e sonhos são para sempre deixados de lado, e onde eram percebidos antes, o perdão tornou possível o fim tranquilo da percepção.
O fim da percepção é a chegada, marca a chegada do conhecimento, correto? Mas a gente ainda está longe disso, a gente ainda está caminhando para a percepção verdadeira, né? O Espírito Santo é o mediador ou a ponte entre a ilusão e a verdade, entre os sonhos e a realidade, entre a percepção e o conhecimento. O Espírito Santo se torna o meio através do qual nós podemos levar todos os nossos sonhos à verdade, para que sejam dissipados diante da luz do conhecimento. O propósito do Espírito Santo dentro das nossas mentes é efetuar essa transformação, a transformação das nossas percepções equivocadas em percepções verdadeiras. A nossa única tarefa é trazermos a Ele tudo aquilo que nós não queremos, de modo que Ele possa dissipar tudo isso, né? E o curso se refere a isso quando apresenta o seu currículo, tá? E aí eu vou ler o currículo do curso, mas evidentemente, né, meus amores, em português, né? Professora de vocês também é filha de Deus. Vamos lá, o currículo do curso. Ó Jesus, 2:10, vamos lá. Vamos lá. 1 a 4. Nós estamos, por conseguinte, embarcando num programa organizado, bem estruturado e cuidadosamente planejado, com o objetivo de aprender como oferecer ao Espírito Santo tudo o que não queres. Ele sabe o que fazer com essas coisas. Tu não compreendes como usar o que ele conhece. Qualquer coisa dada a ele que não seja de Deus desaparece. Contudo, tu mesmo tens que olhar para isso com perfeita disponibilidade, pois de outro modo seu conhecimento permanece sendo inútil para ti. Certamente ele não falhará em ajudar-te, pois a ajuda é o seu único propósito. Não tens mais razão para ter medo do mundo, tal como o percebes, do que para olhar a causa do medo e assim deixar que ele, o medo, se vá para sempre? Muito bem. Ao longo dessa ponte, na luz do conhecimento, visões e sonhos são para sempre deixados de lado. Deixa eu ver se é isso que ele quer dizer aqui. Espera aí. Do que ele está falando aqui. Essa é a escolha. E não, ele que marcou errado aqui. Ah, não, eu que tô vendo no lugar errado, peraí. Ali, cenas e sonhos são para sempre deixados de lado. E onde eram percebidos antes, o perdão tornou possível o fim tranquilo da percepção. Muito bom. Vamos lá, então. Nós trazemos as nossas percepções ao Espírito Santo para que sejam limpas e purificadas e finalmente removidas para todo o sempre. O propósito do Espírito Santo é desempenhar essa tarefa. Ele é o mediador entre a percepção e o conhecimento. Perfeito. E aí ele vai citar a lição 43. Vamos a ela. Gente, essas pessoas, sinceramente, hein? Acadêmicos de um curso em milagres. Quantidade de referências cruzadas aqui. E eu, particularmente, acho isso absolutamente maravilhoso. Maravilhoso. Se a visão é real, ela é real na medida em que compartilha do propósito do Espírito Santo. Então, não podes ver a parte de Deus. Mas ele criou
A lição é: Deus é a minha fonte, eu não posso ver a parte dele. A percepção não é um atributo de Deus, seu é o reino do conhecimento. Mas ele criou o Espírito Santo como mediador entre a percepção e o conhecimento, né? E isso a gente já tinha aprendido lá na lição 43, né? E aí ele cita outro parágrafo. Sem esse elo com Deus, a percepção teria substituído o conhecimento para sempre na tua mente. Com esse elo com Deus, a percepção virá a ser tão mudada e purificada que conduzirá ao conhecimento. Essa é a sua função, tal como o Espírito Santo a vê. Portanto, essa é a sua função na verdade. Né? Então, a percepção falsa é a percepção a partir do medo. E a percepção verdadeira é a percepção a partir do amor, né? Muito bem. Essa transformação da percepção é idêntica ao perdão e idêntica ao milagre também, tá, gente? Diga-se de passagem. É o perdão que fez com que fosse possível o fim tranquilo da percepção. E aí ele diz assim: perdão, salvação, expiação, verdadeira percepção são todos uma coisa só. A percepção, como gerenciada pelo ego, sempre vê o pecado e se manifesta em julgamento e ataque. A percepção gerenciada, né, comandada pelo Espírito Santo, sempre vê a face do Cristo e manifesta o amor e a união. E se manifesta em amor e união. A percepção do ego vê diferenças. A percepção do Espírito Santo vê a igualdade, vê a identidade, vê a essência, né? Tá? Quando eu falo ver a igualdade, é ver a essência, tá bom? Espero que eu não tenha começado aqui uma crise de soluço. E essa é a mudança que a verdadeira percepção traz. O que foi projetado é visto dentro. E lá o perdão permite que seja dissipado, tá bom? Então a gente sempre pede ao Espírito Santo para que corrija a nossa percepção. Essa é uma oração válida para todo e qualquer problema que você esteja enfrentando na sua vida, ok? O Espírito Santo é, portanto, central ao processo do perdão. Ele é o meio pelo qual a transformação da percepção do falso para o verdadeiro é possível, e sem ele, nós estaríamos para sempre perdidos no nosso sonho de julgamento. Com ele, nós podemos aprender a perdoar. Bom, gente, hoje me aconteceu uma coisa muito curiosa, né? Na hora que eu acordei, eu vi um comentário numa lição bem antiga aqui de uma aluna que suponho que seja uma aluna nova, né? E o comentário dela, não sei exatamente porquê, alguma coisa, obviamente, dentro de mim foi mobilizada e eu fiquei muito mexida com o comentário dela, né? E aí eu pedi a ela para entrar em contato comigo, e ela entrou e eu dei uma orientação para ela e ela falou que já resolveu o problema dela, mas eu queria compartilhar o comentário dela com vocês, porque eu acho que ele é valioso para todos os estudantes de um curso Seminares. Ela fez um comentário no vídeo da lição 181, do nosso primeiro ano, da leitura do A Year of Forgiveness, de Tina Louise Spalding, né? Ela fez um comentário lá nessa lição e muitas vezes os comentários nos vídeos antigos não me são mostrados. Às vezes eu levo anos para ver que o aluno fez um comentário lá, às vezes eu não respondo, não curto, enfim, porque não chegou para mim. E aí o YouTube hoje resolveu mostrar o comentário dela da lição 181 de 2021. A gente estava lendo o A Year of Forgiveness, de Tina Louise Spalding.
E aí ela botou assim: Jaque, bem, hoje eu estou na lição 181. E bem hoje desabou uma guerra, ela botou guerra entre aspas, no meu prédio, onde a síndica e o proprietário do apartamento, né, do andar inferior ao meu, se uniram para me enfiar uma dívida que não me pertence. A síndica, com medo de pagar as despesas dos 2 apartamentos, um problema na coluna de esgoto do prédio, veio me dizer que eu sou culpada e que tenho que pagar todas as despesas, porque ela ficou com medo de brigar com o proprietário do andar inferior, que ameaçou colocar o condomínio na justiça. Eu não quero ir para a justiça, mesmo eu tendo a razão, segundo 2 encanadores experientes, porque não sou advogada e eu teria que gastar muito mais com a justiça do que pagar o que estão me extorquindo. Consigo olhar para eles com confiança e como nós 2, né, no caso nós 3, sendo um único ser. Mas e daí? Deixo eles se unirem para vencerem? Eles me consideram o polo mais fraco da relação. Ou eu luto e eu me defendo. Mas tem uma lição que diz que a minha proteção é ser sem defesas. Esse curso é para eu levar ao pé da letra? Esse curso é para ser levado ao pé da letra? Gente, tem que responder isso, né? Então, olha só, primeira coisa. Não, o curso não é para ser levado ao pé da letra porque o curso é metafísica. É uma linguagem de 5ª dimensão para ser entendida na 3ª dimensão, tá? Primeira coisa. Então, você vai ter que estudar a metafísica do curso. Então, é o que a gente está fazendo pelo 4º ano seguido. Nós estamos estudando a metafísica do curso aqui. Né? No ano passado, a gente ficou mais focado na jornada de cura da criança interior, mas também estudamos bastante metafísica. E estamos estudando a metafísica do livro-texto praticamente todos os domingos à noite, às 19 horas, nas nossas lives do livro-texto. Não. Ser sem defesas não é ser otário de forma nenhuma. Ser sem defesas é você focar em se proteger sem atacar o outro. Eu posso me proteger. Os outros estão manifestando expressões de ataque. Né? Então a postura do ser sem defesas é a postura de um lutador de artes marciais. O outro vem atacá-lo, não estou falando quando ele está aprendendo, porque tem ataque e defesa, mas quando ele é um lutador de artes marciais, tá? Vamos supor, um lutador de artes marciais, um cara que é faixa preta em karatê e que é um cara altamente espiritualizado, que aprendeu a metafísica do karatê, teve um mestre, né? E aí o assaltante vem assaltá-lo. Ah, ele ser sem defesas é deixar o assaltante assaltá-lo? De jeito nenhum. Ele ser sem defesas é ele usar a força do oponente contra o oponente. E ele se protege. E, acima de tudo, é ver no oponente um pedido por amor. Não odiá-lo. Falar, pô, esse cara deve estar no maior sofrimento mesmo, né? Porque ele veio aqui me atacar, me roubar, me agredir, me xingar, me caluniar, o que seja. Mas eu preciso me defender. Então, assim, a minha sugestão prática para ela é a seguinte postura. Eu sei que para a justiça é chato e que a gente não quer gastar dinheiro. A primeira coisa que eu faria seria acionar a administradora do edifício, né? No meu prédio, nós temos uma administradora que nos fornece gratuitamente não, né? Inclusa na mensalidade que a gente paga para a administradora, assistência jurídica. Então, a primeira coisa é acionar o departamento jurídico da administradora do condomínio e pedir orientação. Tem que pegar esses laudos dos encanadores e, se tiver um engenheiro ou um arquiteto, é excelente. Se você tiver um amigo engenheiro, um amigo arquiteto, tem que ser um engenheiro civil, tem que ser ou um arquiteto. Tá? Preparar os laudos oficiais com o carimbo lá do Conselho de Engenharia e Arquitetura, né? Um profissional reconhecido. E você deve ter um amigo engenheiro civil. Engenheiro civil é fácil, arquiteto é fácil. Todo mundo tem um amigo que é engenheiro civil, né? Enfim,
preparar os laudos e começar a se comunicar oficialmente, copiando a síndica, esse departamento jurídico, a administradora do condomínio e o outro vizinho, né? Se o problema não é seu, é o condomínio que tem que pagar. Por exemplo, eu estou com uma infiltração aqui no meu quarto, que o problema da infiltração já foi resolvido, mas a minha parede tá com bolhas, eu vou ter que repintar a parede do quarto. Eu ainda não fiz isso porque eu tô esperando resolver um outro problema que a gente ainda não resolveu, e esse dinheiro vai ter que sair do condomínio, porque é um problema condominial, não é o problema do apartamento da Jaque, tá? Então, dai a César o que é de César, que seja feito o que é justo, que seja feito o que é correto. Se a síndica e ele insistirem depois dessa conduta, que é uma primeira conduta, chamar o jurídico, pegar os laudos técnicos, né? Eu já tô mostrando que eu não sou um imbecil. Se a síndica insistir, aí você tem duas opções. Ou você não faz a obra e deixa entrar na justiça, beleza? E chama um advogado para te defender. Eu faria isso, né? Eu não sei se essa obra está te perturbando, ou você faz a obra, paga a obra e depois você entra na justiça e aciona o condomínio. E aí, se você fizer isso, você vai poder inclusive pedir danos morais, processar o condomínio mesmo. Aí você tem que conversar com um advogado, né? Eu conheço um excelente advogado que acho que pode te ajudar com isso. Se quiser, eu passo o telefone. Enfim, e aí você pode pedir danos morais, né? E acho que advogado é um excelente profissional. Inclusive, eu tinha um grande amigo no meu outro trabalho, um dos homens mais brilhantes, mais inteligentes que eu já conheci na vida, e ele tinha uma hierarquia superior à minha, mas a gente fez vários trabalhos juntos muito bem, né? E ele falava pra mim assim, ele falava, Jaque, você com esse negócio de psicólogo, eu não preciso de psicólogo. Você só precisa de um advogado. Eu tenho um bom advogado. Eu tenho o melhor advogado do Rio de Janeiro e qualquer problema que eu tenho, eu vou lá, converso com o meu advogado e ele me orienta. Então, advogado, gente. Advogado. Você talvez tenha um amigo advogado também. Eu, no outro apartamento que eu morava, eu passei por uma situação bastante desagradável, uma injustiça. Falei pra você que você está atualizando aí a sua ferida da injustiça. Tem que entrar em oração, pedir ao Divino Espírito Santo para te mostrar o que você tem que aprender com isso. Faça a oração da lição 71, aonde eu devo ir, com quem eu tenho que falar, o que eu tenho que dizer e para quem. Faça aquela oração e peça ao Divino Espírito Santo para te orientar, né? Pedir ao Divino Espírito Santo para te mostrar onde é que você está enganchando nisso, porque isso aí é uma ferida da injustiça. Foi a última que a gente discutiu ano passado na jornada de cura da criança interior. Mas, bom, e eu tive esse problema, eu estava passando por uma injustiça no outro apartamento que eu morava, e eu chamei uma advogada, e a advogada, amiga de uma amiga minha, advogada, que hoje é mega famosa, né? Que é aquela menina vou fazer propaganda dela aqui que ela merece, é a Cissa Rego Macedo, que fala de decoração, é Cica Rego Macedo, o Instagram dela, sigam ela, e ela me indicou, ela falou, Jaque, eu não trabalho com esse tipo de direito, né, de inquilino, acho que é direito imobiliário, mas eu vou te indicar a fulaninha. A fulaninha foi lá, resolveu tudo pra mim e falou assim pra mim, olha nisso, gente. Falou assim pra mim, olha, eu falei, quanto que eu te devo? Ela falou, eu não vou te cobrar nada. Porque eu tô com uma questão pessoal e eu não vou poder continuar acompanhando o seu caso. Então isso que eu fiz pra você fica de graça. Ela solucionou o problema, ela resolveu o problema, botou um ponto final ali. Eu nem precisei ter acompanhamento depois, e eu me lembro que na época eu botei um bom dinheiro na conta dela. Eu botei, sei lá, eu dei um super presente pra ela de grana, né? Na época, sei lá, assim, eu acho que eram uns 600, 700 reais o equivalente aí com a inflação. Ela tinha gastado o tempo dela, ela tinha me apoiado. E eu juntei lá meu dinheiro, peguei daqui, peguei dali e paguei ela. Porque eu acho que se a pessoa tá me fazendo um favor, eu tenho que
pagar. E ela falou pra mim, eu não vou te cobrar nada, fica pela amizade com a Maria Cecília, né? Foi super fofa ela, nem me lembro dela. E ela acabou sem saber, ela botou o ponto final ali com o comunicado que ela mandou pra dona do apartamento, enfim. Fez tudo direito, fez tudo bacana. Então eu acho que advogado é uma coisa legal, né? Lembrando que você precisa fazer isso amorosamente. Seja muito educada, seja muito polida, escreva todos os e-mails, deixe tudo registrado. Coloque os laudos do engenheiro, do arquiteto e dos encanadores, tá? Mas se você tiver um engenheiro ou um arquiteto com um conselho regional de engenharia e arquitetura ativo, é o ideal. Né? A gente sempre tem um amigo que é advogado, tem um amigo que é engenheiro, tem um amigo que é arquiteto. Chame as pessoas para te ajudarem. Faça tudo registrado, entre em contato com a administradora do prédio e veja qual é a melhor saída para você. Se o problema continuar e você não quiser, aí você vai ver com o Espírito Santo, ele é que vai te orientar, e você não quiser aborrecimento, você paga tudo, bota a obra, junta todas as notas fiscais dos serviços e as notas fiscais dos materiais de obras civis que você vai ter que comprar, ou o seu pedreiro. Conserta tudo e depois você entra na justiça. Você pede o ressarcimento ao condomínio e pede danos morais. E aí o seu advogado vai criar lá, escrever uma peça jurídica explicando por que você está pedindo danos morais. Mas sempre tudo comunicado por e-mail, sempre, tudo registrado por e-mail. E primeiro movimento, chamar a sua administradora do condomínio. Se a sua administradora não puder fazer isso por você, ou se não houver uma administradora no seu condomínio, aí veja se você tem algum amigo que tenha uma administradora de condomínio, que esse profissional, o advogado especializado, possa te dar uma consulta e você paga ele. Normalmente não é muito caro. Tá? Mas o importante é que vocês têm que entender que a sua segurança está em ser sem defesas, não é que você é um imbecil e você não se protege. Não, você se protege sim, você se protege sendo ético, sendo gentil, sendo amoroso, sendo correto, sendo justo. Mas você tem que ser justo com você mesmo, né? E aí você vai ter que encarar, na minha opinião, um processo terapêutico para ver o que dentro de você tá acionando essa injustiça alheia, tá? E aí quando você soltar isso, tudo vai se dissolver, se resolver para o bem maior de todos os envolvidos. Gente, lembrem-se sempre disso. Se você achar que ser sem defesas é ser um imbecil e virar um capacho, você está no ego. Ok? Você está no ego. Por que Jesus foi para a cruz e não se protegeu e não escapou da crucificação? Nós falamos disso quando a gente fez a live da mensagem da crucificação. Ele não se protegeu, ele se deixou crucificar porque ele tinha uma mensagem para mostrar para o mundo. E a mensagem envolvia a ressurreição. Tá bom? Então é isso. E peço a você, se essa mensagem tiver ajudado a você, eu peço a você uma doação para o nosso canal aqui no YouTube, Alquimia dos Milagres, o nosso canal crístico, que sempre me apoia muito, tá bom? Minha chave Pix está na descrição aqui no nosso canal no YouTube, tá bom, meus amores? Eu tenho que ler a lição de novo, peraí, que eu gosto de ler a lição de novo aqui para vocês. Então vamos lá ler novamente a nossa lição, pra gente finalizar o nosso vídeo. Eu tinha que comentar isso, eu senti um ímpeto, um impulso muito grande de comentar. Isso provavelmente vai ajudar outras pessoas. Lição 282. Hoje eu não terei medo do amor. Se eu conseguisse compreender apenas isso hoje, a salvação seria alcançada para todo o mundo. Essa é a decisão de não ser insano e de me aceitar como o próprio Deus, meu Pai e minha fonte me criou. Essa é a determinação de não adormecer em sonhos de morte, enquanto a verdade permanece eternamente viva na alegria do amor.
E essa é a escolha de reconhecer o ser que Deus criou como o filho que Ele ama e que continua sendo a minha única identidade. Pai, o teu nome é amor e o meu também. E essa é a verdade. E pode a verdade ser mudada simplesmente dando-lhe outro nome? O nome do medo é simplesmente um equívoco, que eu não tenha medo da verdade hoje. Hoje eu não terei medo do amor. Não é isso? Hoje nós não teremos medo do amor. Hoje nós não teremos medo de descobrirmos a nossa verdadeira natureza. Tá bom, meus amores? Então, é isso. Essa era a mensagem para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.